Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi. Neste vídeo vamos resolver os exercícios 1.1 e 1.2 do Exame Nacional de Matemática A do ano 2020, o exame da época especial. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal no fim. Vamos então começar e analisar os dados que nos deram. Ora, sabemos que o ponto B tem de coordenadas 0, 2, 4, que o vetor BE tem de coordenadas 2, 2, menos 2 e que a aresta BG é paralela ao eixo OZ, que aqui para este primeiro exercício, o 1.1, não vai ser necessário. E queremos calcular a amplitude do ângulo OBE. A amplitude do ângulo OBE é precisamente a amplitude do ângulo formado pelos vetores BO e BE. Então, como é que eu vou calcular a amplitude deste ângulo? Eu vou usar a fórmula do produto escalar. Portanto, o produto escalar entre BO e BE é igual à norma de BO vezes a norma de BE vezes o cosseno, neste caso, de OBE. Agora, para eu poder determinar a amplitude de OBE, eu preciso de determinar o produto escalar, o valor da norma de BO e o valor da norma de BE. Eu já tenho as coordenadas do vetor BE, só falta saber as coordenadas do vetor BO, para eu poder calcular o produto escalar e saber a norma de BO. Então, o vetor BO é O menos B, ou seja, tem de coordenadas 0, menos 2, menos 4. Então vamos agora calcular as coordenadas, a norma, aliás, de BO. A norma de BO é a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Ou seja, vai dar raiz de 20. A norma de BE vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Ou seja, raiz de 12. Vamos agora calcular o valor do produto escalar. Ora, as coordenadas de BO são 0, menos 2, menos 4. E as de BE, 2, 2, menos 2. E o valor do produto escalar é 0 vezes 2, mais menos 2 vezes 2, mais menos 4 vezes menos 2. E isto será igual a 4. Por fim, o cosseno de OBE é igual a 4 sobre a raiz quadrada de 20 vezes a raiz quadrada de 12. Ou seja, 4 sobre a raiz quadrada de 240. Assim, a amplitude do ângulo OBE, isto agora na calculadora, será igual a cosseno menos 1 de 4 sobre a raiz quadrada de 240. Eles pediam a amplitude do ângulo OBE arredondada às unidades e, por isso, isto será aproximadamente 75 graus. Vamos então ao exercício 1.2, em que pedem para determinarmos o volume de uma pirâmide OPQR. Ora, em primeiro lugar, vamos determinar a equação que define o plano alfa.
E que plano alfa é este? É um plano que passa pelo ponto G e é perpendicular à reta OE. Se é perpendicular à reta OE, então isto quererá dizer que um vetor normal ao plano alfa será precisamente um vetor diretor da reta OE. Para isto, eu tenho que saber quais são as coordenadas do ponto E. Eu sei que o vetor BE tem de coordenadas 2, 2, menos 2. Se vocês pensarem bem, quando nós somamos a um ponto B o vetor BE, eu vou obter o ponto E. Certo? Assim, eu já sei as coordenadas do ponto B, que é 0, 2, 4. E já sei as coordenadas do vetor BE. Portanto, 2, 2, menos 2. As coordenadas do ponto E são, portanto, 2, 4, 2. Assim, eu já sei quais são as coordenadas do vetor OE. E o vetor OE tem de coordenadas E menos O. Ou seja, tem as coordenadas do ponto E, 2, 4, 2. Então, eu já sei que o plano alfa vai ter de equação 2x mais 4y mais 2z mais um d qualquer igual a 0. Eles ainda nos dizem que o plano passa pelo ponto G, ou seja, o ponto G pertence ao plano. Então, substituindo na equação do plano pelas coordenadas de G, eu vou obter o valor de D. Mas eu preciso saber quais são as coordenadas de G. No enunciado diz que a aresta BG é paralela ao eixo OZ. Isto quer dizer que qualquer ponto da aresta BG tem a mesma abscissa e a mesma ordenada que o ponto B. Assim, eu sei a abscissa e a ordenada do ponto G. Portanto, 0, 2. Já a terceira coordenada eu ainda não sei. Mas eu sei que o vetor BE tem de coordenadas 2, 2, menos 2, o que quererá dizer que partindo do ponto B, para chegar ao ponto E, eu tenho que me deslocar 2 unidades no sentido negativo do eixo dos Z's. Assim, eu posso concluir que a medida da aresta, de qualquer aresta do cubo, é 2. Assim já tenho as coordenadas do ponto G e é só substituir na equação do plano alfa para determinar o valor de D. Então, 2 vezes 0, mais 4 vezes 2, mais 2 vezes 2, mais D, igual a 0. E o D vai dar menos 12. Assim, uma equação que define o plano alfa será x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. No enunciado, pediram-nos para considerar 3 pontos P, Q e R, pontos do plano alfa, e que pertencem aos eixos coordenados. Digamos que P pertence ao eixo OX, Q pertence ao eixo OY e que R pertence ao eixo dos Z's. Ora, pertencer ao eixo do X significa que a ordenada é igual a 0 e que o Z é igual a 0. Relativamente a Q, que pertence ao eixo dos Y,
terá de abscissa 0 e o z será igual a 0. Quanto ao ponto R, que pertence ao eixo dos z's, tanto a abscissa como a ordenada serão iguais a 0. Vamos então calcular as coordenadas destes 3 pontos que pertencem ao plano. Vamos começar pelo ponto P. X mais 2 vezes 0 mais 0 menos 6 igual a 0. Portanto, x é igual a 6 e por isso o ponto P tem de coordenadas 6, 0, 0. Vamos agora ao ponto Q. Substituindo o x e o z por 0, temos 2y menos 6 igual a 0 e por isso o y é igual a 3 e as coordenadas de Q são 0, 3, 0. Quanto ao ponto R, substituindo na equação do plano o x e o y por 0, ficamos com z menos 6 igual a 0, ou seja, z igual a 6. E as coordenadas de R serão 0, 0, 6. Vamos então ver como é que será a nossa pirâmide OPQR. A pirâmide será algo deste género. Uma pirâmide cuja base é um triângulo retângulo. Então, queríamos calcular o volume da pirâmide, não é? E o volume da pirâmide será igual a 1/3 vezes a área da base, ou seja, PO vezes a medida do Q sobre 2 vezes a altura. Portanto, OR. Eu sei que PO, a medida de PO é precisamente o valor da abscissa de P. Por isso, 6. Já a medida do segmento reto ao Q é igual ao valor da abscissa de Q, que é 3. Vezes OR, o comprimento do segmento reto ao R, que é igual a 6. Assim, o valor do volume será igual a 18. Neste vídeo é tudo, amiguinhos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Vejam também os restantes vídeos que nós temos de resoluções de exercícios deste mesmo Exame Nacional e de outros também. Como disse, neste vídeo é tudo. Grande abraço e vemos no próximo vídeo.